Nesse vídeo eu quero conversar com você porque é uma péssima ideia contratar uma pesquisa de mercado. Empreender aqui no mercado imobiliário é uma atividade que é rodeada de muitas incertezas. A gente fica inseguro sobre cada passo que a gente vai tomar. A gente não sabe se aquela área é boa para receber um empreendimento imobiliário. A gente não sabe qual que é o valor do produto, porque se a gente lança alto demais, dar um desconto depois do lançamento é uma coisa que pode quebrar o futuro do seu empreendimento. A gente não sabe se aquele público-alvo que a gente está mirando, se aquelas pessoas, a hora que chegar a hora da venda, se eles de fato vão assinar um contrato com a gente. A gente não sabe qual que é o tipo de produto que a gente vai lançar. Se a gente vai lançar, por exemplo, falando de loteamento, se a gente vai lançar um loteamento aberto, se a gente vai lançar um loteamento fechado, o que a gente coloca dentro desse empreendimento para chamar a atenção das pessoas, qual que vai ser o nosso principal atrativo comercial. Então a gente fica com uma grande incerteza, perde várias noites de sono e aquela ansiedade muito grande às vésperas do lançamento e durante todo o processo de concepção do empreendimento. Então, em busca dessas respostas, muitos empreendedores vão atrás de um serviço que é muito conhecido no mercado imobiliário, que é o serviço de pesquisa de mercado. Então, vão lá e contratam uma empresa especialista em pesquisa de mercado e essa empresa vai cuidar desse grande problema. Essa empresa, ela vai ser responsável pelas respostas de todas as perguntas que o empreendedor tinha. Então essa empresa vai analisar aquele mercado, vai conversar com o público-alvo e vai então, depois de um longo período, emitir para você um relatório. E nesse relatório vai falar ali qual que é o público-alvo, qual que é a renda do público-alvo, qual que é a unidade ideal para esse pessoal, o que não pode faltar numa unidade dessa, quais vão ser os diferenciais de mercado, onde é que você vai fazer publicidade, enfim. Essa empresa de pesquisa de mercado vai te formatar um plano de negócios com aquela pesquisa e se você mirar no centro daquele plano de negócios, o insucesso é praticamente impossível. Mas será que é assim mesmo que funciona? Será que existe esse documento que tenha essa estratégia matadora? Será que existe uma empresa que é capaz de responder para você todas as dúvidas? Bem, eu, Daniel, duvido muito. Eu, Daniel, eu acho que uma pesquisa de mercado ela é um documento, esse relatório é um documento cheio de falhas. E essas falhas simplesmente não têm solução. Não é a culpa de uma empresa ou culpa de um relatório mal feito. Não, eu acho que todo o processo de uma pesquisa de mercado é uma coisa que é extremamente falha. Beleza, vamos tentar entender por que eu penso dessa forma. O meu principal problema com a pesquisa de mercado é a motivação da contratação. Bem, como eu disse, a gente empreende com várias incertezas e com muita ansiedade, muito cortisol. Então, em busca de resolver essa nossa sensação, muitos empreendedores vão atrás de uma empresa. E eles contratam a empresa meio que na tentativa de transferência de responsabilidade. Porque, pense bem, quem é responsável por aquele empreendimento? Quem que é o responsável pela concepção daquele negócio? E quem é a pessoa que vai sofrer as consequências das suas decisões? Apenas o empreendedor, né? Somente a pessoa que está fazendo aquele negócio, né? O empreendedor e seus sócios, se ele tiver o terrenista como sócio, se ele tiver investidores como sócio, apenas esse grupo vai sofrer as consequências da tomada de decisão do empreendedor. E aí, com o tamanho dessa responsabilidade, o empreendedor fala assim, olha, eu preciso dividir isso com alguém, eu preciso de alguém para me apoiar. Então vai lá atrás de uma empresa de pesquisa de mercado. Fala assim, olha, essa empresa me dando um relatório, essa empresa me dando aquele reporte, eu vou então poder tomar decisões mais acertadas para o meu grupo. Então esse é o meu primeiro e principal problema com a pesquisa de mercado. Essa tentativa do empreendedor dividir a responsabilidade de concepção e tomada de decisão do empreendimento. Beleza, mas agora que a gente entendeu esse problema de motivação, eu tenho ainda um problema com o documento, com a pesquisa de mercado, com o trabalho que é executado. Porque qual que é a principal ferramenta que uma pesquisa de mercado, que uma empresa de pesquisa de mercado, uma empresa de inteligência imobiliária usa para produzir esse relatório? A principal ferramenta é uma entrevista. Ali em estudos preliminares determinam qual que vai ser o público-alvo. Então, por meio de ferramentas estatísticas, a gente dimensiona qual que vai ser o universo amostral e essa empresa vai conversar com essas pessoas.
Ela vai tentar entrevistar o número de pessoas para que tenha uma relevância estatística, mas ela vai lá, tem um formulário pronto e vai conversar com essas pessoas, vai bater de porta em porta ou vai ligar para essas pessoas, mas é um processo de entrevista. Existe o pesquisador, que é uma pessoa que vai estar com uma prancheta, um tablet na mão, fazendo perguntas, e do outro lado existe o entrevistado, que é uma pessoa que faz parte do público-alvo daquele empreendimento. Então, são feitas uma série de perguntas para o entrevistado. E são perguntas muito difíceis de serem respondidas, principalmente para uma pessoa que é leiga, principalmente para uma pessoa que não faz parte do mercado, uma pessoa que não é técnica. São perguntas do tipo: qual que é o tamanho ideal de uma unidade? Então vamos imaginar que a gente esteja fazendo uma pesquisa de mercado para um loteamento. E aí é feita essa pergunta para o nosso entrevistado: qual que é o tamanho ideal de uma unidade? E aí, ou então é uma pergunta de múltipla escolha sobre o tamanho ideal de uma unidade. E aí nessa pergunta de múltipla escolha tem algumas opções. Tem um lote de 250 metros quadrados, um lote de 275 metros quadrados, um lote de 315 metros quadrados e um lote de 350 metros quadrados. Observa como é difícil de um entrevistado, como é difícil de o público-alvo perceber o valor da diferença entre um e outro. Perceber que um lote maior vai facilitar uma construção maior, mas um lote maior também agrega manutenção maior. Percebe que é difícil de uma pessoa com esse número entender qual que é o valor daquele produto? E aí, seguindo essa entrevista, aparece a próxima pergunta ali sobre quais são os principais benefícios ou quais são os principais recursos do empreendimento. O que não pode faltar dentro de um empreendimento daquele porte? E aí ali tem uma lista de itens, tem, sei lá, uma ciclovia, tem um campo de futebol, tem uma praça, tem um parquinho para crianças, e pede para que o entrevistado selecione uma ou algumas dessas respostas. Mas olha o tanto que é intangível isso, porque o entrevistado vai dar a resposta baseada naquele momento que ele está vivendo especificamente ali. Então, por exemplo, vamos supor que esse entrevistado tenha crianças em casa. E vamos supor que você faça essa entrevista nesse momento atual que nós estamos vivendo, em que muitas escolas estejam fechadas. Então, uma coisa que essa pessoa valoriza seria um momento de interatividade entre crianças e um momento de crianças brincando naquele parquinho. Então, essa pessoa vai responder crianças brincando naquele parquinho. Mas dentro de alguns meses, dentro de alguns períodos, as escolas vão voltar a funcionar e as crianças agora vão ter lugar para brincar. Então aquilo que essa pessoa valorizava naquele momento em que você fez a entrevista deixa de ser tão importante lá na hora que você estiver lançando seu empreendimento. Você vê que a pior forma de você saber o que o público-alvo quer é fazendo esse tipo de pergunta direta. Porque essas coisas, elas podem até ser fáceis de serem respondidas, mas elas são fáceis se você souber os aspectos técnicos por trás dessas coisas. E muitas vezes o público-alvo não tem esse tipo de informação. Porque se o contrário do que eu estou falando fosse verdade, se fosse fácil de ser respondido, simplesmente o nosso marketing seria totalmente dispensável. Você não ia precisar de fazer marketing para vender. Porque pense bem sobre qual é a necessidade do marketing para o empreendimento imobiliário. Por que a gente faz marketing? Bem, a gente faz marketing e o principal objetivo é convencer o cliente da compra. O principal objetivo é explicar o produto de tal forma, é explicar o preço de tal forma que haja a percepção de valor. Então, o marketing é esse enorme trabalho de comunicar a nossa mensagem, esse enorme trabalho de explicar o empreendimento, esse enorme trabalho de transferência de valor do empreendimento para a percepção da pessoa. E aí, a hora que você vai lá na casa do cliente, faz uma entrevista e pergunta para ele qual que é o tamanho de um lote ideal, pergunta o que não pode faltar dentro desse empreendimento, pergunta qual é a faixa de preço que o cliente está disposto a comprar, pergunta a intenção de compra, perguntas secas, perguntas lançadas para o cliente. A hora que você faz esse tipo de pergunta para o cliente, ele simplesmente não tem habilidade para responder, ele não tem ferramentas para responder. E você também não fez ainda seu trabalho de casa, você ainda não fez seu esforço de marketing, você ainda não preparou a comunicação corporativa do seu empreendimento para que o cliente perceba qual que é a proposta do seu empreendimento. Talvez esse cliente tenha mais ferramentas para responder essas perguntas se você fizer essa entrevista depois do marketing. Se você quer tanto fazer uma pesquisa de mercado, se você acha que isso é tão importante, então faça essa pesquisa depois que você tiver feito todo o seu trabalho. Você fez todo o seu marketing, você preparou toda a comunicação do empreendimento, fez o trabalho institucional da sua marca, agora vai lá
E faça as perguntas sobre empreendimento, sobre tamanho de unidade, sobre preço, mas é depois que você já comunicou o seu empreendimento para o cliente. Antes do cliente conhecer o seu produto, antes do cliente conhecer a sua empresa, antes do cliente ter ido a mercado buscar comparar preços, comparar produtos, visitar outros empreendimentos, visitar outros estandes de venda, conversar com familiares, conversar com corretores, pesquisar na internet sobre o produto, antes de todo esse processo, você está perguntando para o cliente se ele quer comprar ou não, você está perguntando para o cliente se ele tem disposição para fazer um investimento imobiliário, você está perguntando para o cliente qual que é o produto que ele quer comprar e simplesmente o cliente ainda não tem uma opinião formada sobre esse assunto. Mas mesmo assim, você vai lá na casa do cliente e faz essa entrevista. E acaba que, como nesse processo alguém está perguntando, o cliente ele é muito educado, ele vai responder para você essas respostas. Mas será que dá para levar em consideração as respostas que o cliente está te dando nesse momento? Eu acho muito delicado nisso. Mas a empresa de pesquisa de mercado, a empresa de inteligência imobiliária, vai cumprir o seu contrato, ela vai cumprir o seu trabalho. Então ela vai pegar todas essas respostas, vai indexar os resultados, vai montar um monte de gráfico, vai montar um dashboard, vai montar um relatório super bonito e vai te apresentar esse relatório. Essa empresa ela foi contratada para fazer isso e ela está prestando o serviço que ela foi contratada. Mas será que as informações que foram utilizadas para chegar àquelas conclusões são informações confiáveis, são informações válidas? Eu continuo achando que não. Eu continuo achando que ali tem mais ruído do que informações verdadeiras. E sempre que existe ruído, aquela massa estatística já não é mais válida, não dá para a gente considerar aquele processo. Então, o empreendedor contrata uma pesquisa usando a motivação errada e por causa disso ele tem resultados errados também. Beleza, Daniel, eu entendi qual que é o problema da motivação do empreendedor, eu entendi qual que é o problema do documento da pesquisa de mercado, da metodologia que é utilizada, mas qual que é a solução? Como é que a gente obtém respostas? Em primeiro lugar, o que você deveria esperar de uma pesquisa de mercado, e isso é uma coisa que você pode fazer por você mesmo. O que você deve esperar desse documento é simplesmente a análise da demanda. A única coisa que você pode esperar da pesquisa de mercado é uma análise do público-alvo. Você no seu escritório determina qual que é o grupo de público-alvo que você está mirando. Por exemplo, eu quero planejar aqui um empreendimento para casais que não têm filhos, que têm uma idade entre 25 e 40 anos e que têm uma renda mais ou menos de 6 salários mínimos. E esse casal, eu gostaria que esse casal tivesse um carro, somente um carro. Então agora que você determinou qual que é o público-alvo do seu empreendimento, com uma certa facilidade, a gente consegue reunir informações para determinar qual que é o tamanho do público-alvo do seu empreendimento. Você, empreendedor, determinou qual que é o público-alvo. Você andando pela cidade, conversando com as pessoas, olhando para a área do seu empreendimento, dormindo e sonhando, você fez a concepção do projeto e determinou qual que é o público-alvo. Você falou, olha, o grupo de pessoas é dessa forma, eles são casados, eles têm tal patrimônio, eles têm tantas coisas. Você determinou qual que é o público-alvo. Agora, a gente pode usar informações e dados disponíveis na internet para tentar dimensionar qual que é o tamanho do público-alvo. E aí, você pode, inclusive, contratar uma empresa para fazer o dimensionamento do seu público-alvo, porque muitas vezes as informações que estão disponíveis na internet, elas estão um pouco desatualizadas. Então, o principal trabalho que o seu público-alvo vai fazer é dimensionamento dessa demanda. Ele vai dimensionar qual que é o público-alvo. Ele vai lá e vai ter informações atualizadas. Mas você jamais pode depender de entrevista com o público-alvo para a concepção do seu empreendimento. Você jamais pode transferir a responsabilidade de concepção do seu empreendimento para uma outra pessoa ou para informações alheias. E se você quer saber como eu faço a determinação do tamanho do público-alvo usando informações que estão disponíveis na internet e informações que estão disponíveis para todos os municípios do Brasil, eu recomendo fortemente que você entre agora para o curso de loteamentos. Lá no curso de loteamentos tem um módulo especial falando sobre análise comercial. Como é que a gente determina o tamanho da demanda, como é que a gente lá em primeiro lugar escolhe qual vai ser o público-alvo do empreendimento, como é que a gente junta informações sobre esse público-alvo e também como que a gente prepara o empreendimento, no caso, um loteamento aberto ou fechado, como é que a gente prepara o empreendimento para que ele seja comercialmente atrativo
para esse público-alvo, né? Como é que você torna um empreendimento comercialmente viável. Lá no curso de loteamentos, esse meu treinamento completo, ele tem mais de 9 horas de duração, a gente tem um espaço para conversar melhor sobre esses assuntos estratégicos sobre o empreendimento imobiliário. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te provocado reflexões e seja útil na sua prática profissional e nos encontramos numa próxima oportunidade.